Minha gente, estou passando aqui para apresentar para vocês uma super novidade no meio evangélico. Esta Bíblia, que é a Bíblia Sagrada do Achismo. Tá vendo a Bíblia não? Não tá vendo porque você não tem fé. Essa é a Bíblia imaginária que muitos crentes criaram. Essa Bíblia foi criada por eles para poder tirar daqui versículos que a Bíblia tradicional não fala. Eu quero ler com vocês aqui, na Bíblia imaginária dos crentes, alguns dos mais lindos versículos que tem. Essa Bíblia só tem um livro que chama Aberrações de Crenterias. E é nesse livro que são tirados todos os versículos usados pelos crentes que não está na nossa Bíblia. O primeiro versículo que eu quero ler com vocês está em Aberrações de Crenterias, capítulo 2, versículo 15, que diz assim: Tudo o que o seu pastor fala é verdade, portanto não deveis questioná-lo em nada. Do contrário, o capiroto te pegará nas encruzilhadas. Então, quando você questiona um pastor e eles falam que os pastores não devem ser questionados, eles tiram daqui. Aberrações de Crenterias, capítulo 2, versículo 15. O segundo versículo que eu quero ler com você, também aqui em Aberrações de Crenterias, capítulo 9, versículo 2. Ajude Jesus, coitado. Ele morreu na cruz para te salvar, porém o sacrifício dele não foi suficiente. Por isso você precisa ajudá-lo, pagando a sua salvação. Quando você vê um crente dizendo, estou pagando o preço da minha salvação, é daqui que ele tira, dessa Bíblia imaginária, que só os crentes fanáticos conseguem enxergar. Terceiro versículo, está no capítulo 13, no versículo 26. Está escrito assim: se alguém bater na sua face, faça uma campanha de 7 dias, e você vai ver que no final desses 7 dias, Deus vai quebrar todos os dentes do miserável. Então, quando alguém vai fazer uma campanha para Deus cobrar das pessoas o mal que as fizeram, daqui também que eles tiram. E o terceiro e último versículo, que está em Aberrações de Crenterias, capítulo 3, a partir do versículo 8. Está escrito assim: trazei todos os dízimos à casa do pastor, para que haja luxo em sua casa. E depois disso, fazei prova de mim, e veja se eu não vou abençoar a vida dele. Vou fazer ele andar em carros luxuosos, fazer viagens internacionais, almoçar nos restaurantes mais caros do país, abençoar a esposa dele, os filhos dele, a família dele. E em relação a vocês, quando sobrar tempo, eu ajudo vocês a comprar um botijão de gás. Quando você vê os crentes bancando vida luxuosa de pastor, é daqui que eles tiram base, de Aberrações de Crenterias, capítulo 3, a partir do versículo 8. E aí, você já adquiriu a sua Bíblia? Tem uma coisa nos irmãos pentecostais que eu não tô conseguindo entender. Juro pra vocês, tô tentando, mas não consigo entender. É que tem um grupo de pentecostais vindo aqui no meu perfil me chamar de herege. Veja bem, o irmãozinho chega lá na denominação dele às 7 horas da noite. E de 7h05 até 8h55, ele gira igual peão. Gira, sapateia, pula, é fogo pra cá, é manto pra lá. Quando dá 8h55, passa a oportunidade pro pregador pregar. E o pregador coloca o povo para girar mais. Aí gira até 10 horas da noite. Eu fico me perguntando, com base em que esse irmão me chama de herege? Porque para chamar alguém de herege tem que no mínimo conhecer as escrituras. Agora, uma pessoa que gira de 7 horas da noite até 10 horas da noite, que tempo tem para conhecer as escrituras? Porque se não lê lá dentro do templo deles, onde eles acreditam que é o lugar espiritual, onde se deve aprender a palavra de Deus, você acha que lê em casa? Quando chega aqui no meu perfil um crente, culto, inteligente, que discorda de mim, eu até procuro respondê-lo com argumentos lógicos, porque afinal de contas o irmão tem um entendimento dele, porque ele lê e interpreta de tal forma. Agora o irmão girador, como eu vou te responder? Girando também? As cidades de Sodoma e Gomorra realmente foram destruídas por causa do homossexualismo? Vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso? Bom, a primeira menção das cidades de Sodoma e Gomorra na Bíblia aparece em Gênesis capítulo 10, versículo 19, onde essas duas cidades são descritas
como sendo território dos cananeus. Mas essas duas cidades ficaram mesmo conhecidas na literatura bíblica no capítulo 19 de Gênesis, quando elas são destruídas pelo próprio Deus. No contexto, 3 anjos vão até a cidade para destruí-las e abrigam na casa de Ló. E quando os homens daquela cidade ficam sabendo que tem peregrinos ali pernoitando na casa de Ló, eles vão até a porta deste exigir que Ló os colocasse para fora, a fim de que estes abusassem deles. Devido a esse episódio, frequentemente a destruição dessa cidade é atribuída ao fato do homossexualismo presente ali. No entanto, uma análise mais ampla e contextual das escrituras sugerem que a destruição das cidades de Sodoma e Gomorra foi resultado de uma série de transgressões graves, que incluíam não apenas práticas sexuais, mas também violência, falta de hospitalidade e injustiça social. Em Ezequiel 16, versículo 49 e o versículo 50, por exemplo, a arrogância, a glutonaria e a indiferença para os pobres e necessitados são citadas como a razão para o juízo sobre essas duas cidades. Além disso, Judas capítulo 1, versículo 7, a referência à imoralidade sexual e a busca por prazeres estranhos pode ser interpretada como uma alusão a uma variedade de comportamentos sexuais e não especificamente a práticas homossexuais. Portanto, atribuir a destruição de Sodoma e Gomorra unicamente como consequência ao homossexualismo é, no mínimo, uma irresponsabilidade teológica. A farsa da honra ao líder. Em meio aos corredores sombrios da religião, uma das maiores estratégias de manipulação e controle sobre as pessoas é a chamada honra ao líder. Eles, os próprios líderes religiosos, manipulam textos das escrituras para provar para você que você precisa honrá-los. Tudo isso a fim de serem bajulados e terem os seus caprichos atendidos por você. Te ensinam que você precisa estar debaixo de uma cobertura espiritual dada por eles e que para tal você precisa honrá-los, obedecê-los em tudo. E convencidos que precisam honrar os líderes, os liderados vão se tornando cada vez mais dependentes deles, chegando ao ponto de transformá-los em ídolos, em pessoas extremamente exemplares. Esses líderes se veem como ungidos do Senhor, homens acima dos meros mortais. Com seus egos inflados, eles controlam sutilmente a sua maneira de pensar. Talvez você até já percebeu isso, mas você já foi tão manipulado que se sente mal de cogitar a possibilidade de estar sendo usado por seu líder religioso.